Sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Eu sou Bruno Cavalcante, você está no canal Foyer e hoje nós vamos falar sobre a trilogia Grande Sertão Veredas, mas mais especificamente sobre o julgamento de Zé Bebelo. Spin só. Olha, gente, eu acho que uma das melhores coisas que entrou em cartaz aqui em São Paulo, pelo menos no ano passado, foi uma peça pequenininha, chamada Riobaldo. Riobaldo era uma adaptação de Grande Sertão Veredas, na verdade um recorte dessa que é talvez a opus magna da literatura brasileira, escrita por João Guimarães Rosa, e que fazia um recorte sobre os amores dessa personagem, Riobaldo, que foi apaixonado por sua esposa, mas foi realmente apaixonado por Diadorim. Muito bem, dessa peça, estrelada e adaptada por Gilson de Barros sob a direção de Amir Haddad, surgiu uma outra peça, chamada O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, que hoje chama-se apenas No Meio do Redemoinho, O Diabo Caiu Fora, que é um espetáculo menos poético, e eu considero geralmente menos bem amarrado do que Riobaldo, porque é um espetáculo que fala mais sobre a fé, sobre a dicotomia do bem e do mal, e a época quando eu assisti, olha, eu vou te dizer, tinha Diadorim de menos para Riobaldo de mais. E o Julgamento de Zé Bebelo, que é a terceira e última parte dessa trilogia, que conta, como diz o nome, a história de um julgamento. Afinal, quem foi Zé Bebelo? Zé Bebelo, na história de João Guimarães Rosa, era essa figura que batalhava contra um outro bando, um bando de Joca Ramiro, bando esse do qual pertencia Riobaldo. Muito bem, Zé Bebelo é capturado e, para não ser morto, ele exige um julgamento. E nesse julgamento passa-se o seguinte: ora, o que faremos com este homem? Joca Ramiro, para dar o seu veredito, ele ouve as opiniões de seus generais. E é por aí, mais ou menos, que o espetáculo se passa. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Das três peças, Riobaldo, o julgamento de Zé Bebelo e No Meio do Redemoinho, eu acho que o julgamento é talvez a mais engraçada. Não é também a mais bem amarrada, como é Riobaldo. Riobaldo, que é uma peça que eu considero que chegou à perfeição da adaptação. Diferente do Diabo na Rua, que eu acho que ainda falta alguma coisa, o Julgamento de Zé Bebelo talvez seja a peça mais leve, a peça mais engraçada. É a peça em que nós vemos um outro lado do João Guimarães Rosa, que é esse bom humor na feitura dessas personagens. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Gilson de Barros, olha, se havia alguma dúvida do quanto esse ator é brilhante, com o Julgamento de Zé Bebelo nós perdemos completamente essa dúvida, porque ele se une à direção do Amir Haddad, que eu vou dizer, parece que é nada. E de fato é. O Amir Haddad deixa o ator livre para trabalhar dentro de uma proposta, a proposta da contação de uma história. Portanto, o espetáculo se passa o tempo inteiro com ele sentado, conversando com o público, contando uma história. E é isso que é mais impressionante, porque a história, ela se faz, a história, ela se conta. Olha, não precisamos do que a dona Fernanda Montenegro costuma chamar de lixo cênico, também não precisamos de grandes mudanças de luz, de grandes interpretações, de grandes trilhas, não. Basta um bom texto, um grande ator e um grande diretor. O Julgamento, ele consegue o que muitas outras adaptações de João Guimarães Rosa não consegue, que é retirar todo o humor sem jamais perder a delícia de ser Guimarães. Eu sou Bruno Cavalcante e a gente se vê no próximo vídeo.